Vamos lá para a resolução dessa questão que caiu no concurso da EDECAN no ano de 2017, uma questão de aplicação direta da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Muito bem. Duas mulheres, uma com massa igual a 50 quilogramas e outra com a massa de 60 quilogramas, estão separadas por uma distância de 5 metros. Qual é a força de atração gravitacional entre essas duas mulheres? Muito bem. O que diz a lei da gravitação universal? Vamos aproveitar, então, para a gente falar um pouquinho, então, sobre a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal diz que massa atrai massa, ok? Massa atrai massa. Então, quando você tem dois corpos de massa, e aí nós vamos chamar isso aqui de massa N1 e esse aqui de massa 2, quando eles estão separados, os seus centros de massa estão separados por uma distância d, vai aparecer entre eles uma força de atração gravitacional, ok? Essa força de atração gravitacional, ela é diretamente proporcional ao produto de suas massas, tá? Então, você vai ter aqui uma força de atração inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de massa. Então, essa força gravitacional, ela vai ser G M1 M2 dividido pela distância ao quadrado que separa esses dois corpos, tá? Isso aqui é o que a gente chama de Lade. Vou passar um tracinho assim embaixo, parecendo um sorriso, para escrever lei da gravitação lei da gravitação universal. Ok? Simples assim. Então, isso aqui é uma mera aplicação de fórmula, tá? Esse Gzão que está aí é a constante da gravitação universal. Está bem aqui assim? É um número bastante pequeno, a gente pode ver por esse expoente elevado a menos 11, que indica que a força gravitacional é uma força de pequena intensidade quando comparada às outras três forças fundamentais da natureza, é a força de menor intensidade, tá? É por isso que nós vamos calcular aqui a força de interação gravitacional entre duas mulheres, e a gente vai ver que essa força de interação é tão pequena, é por essa razão que a gente não sente atração gravitacional por outra pessoa, tá? Porque essa interação é muito pequena. A força gravitacional, ela começa a ser significativa quando você tem corpos de dimensões astronômicas, né? Por isso que a gente fala de gravitação na hora que a gente vai falar, então, de gravitação universal, tá? Então, vamos lá. Aplicando essa expressão aqui, nós vamos ter que a força gravitacional vai ser G M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Força gravitacional, olha lá, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 50, que é 5 vezes 10, vezes 60, que é 6 vezes 10, dividido pela distância que separa as duas, que é 5, as duas mulheres. 5 ao quadrado. Muito bem. Então, você vai ficar com força gravitacional igual. Bom, esse 5 corta com 1 aqui, aí esse 5 que sobrou corta com esse outro aqui, e aqui sobra 2, tá? Aqui é menos 11, né? Muito bem. E aí a gente vai fazer continha primeiro com os números, tá? O chato aqui é que aparecem esses números ruins de fazer conta. Então, você tem 6,67 que você vai multiplicar por 2.
Depois você vai multiplicar por 6. E aí eu achei 80,04. Aí sobrou para mim 10 a menos 11 e sobrou 10, que vai dar 10 a menos 10. 10 a menos 10 newtons. Vamos ver como é que ele quer que a gente escreva isso. Olha lá. Ele quer que a gente mexa com a vírgula, tá vendo? Ele quer que a gente traga a vírgula para cá. Vamos trazer. Ele quer que a gente traga a vírgula, isso, uma casa. Então, você vai fazer 8,004. Diminuir, aumenta. Vezes 10 elevado a menos 9 newtons. É isso aqui que a gente chama de resposta. E isso aqui, letra C, é o que a gente chama de gabarito, tá bom? Uma questão que serve apenas para você ver o tanto que a força gravitacional é uma força de baixíssima intensidade, tá? Ela passa a ser significativa mesmo quando a gente tem corpos de dimensões astronômicas, né? Como é o caso do planeta Terra, do nosso satélite natural, que é a Lua. Então, a força gravitacional passa a ser significativa para corpos que são muito massivos, ok? Questão resolvida, questão gabaritada.